Todos são iguais perante a lei. É assim que começa o artigo 5º da Constituição brasileira. Esse texto abre o capítulo da Carta Magna dedicado aos direitos e deveres individuais e coletivos. O mesmo artigo 5º reforça que homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações. À primeira vista, pode parecer repetitivo reafirmar essa igualdade, mas a inclusão desse trecho na Constituição foi uma conquista importante, fruto da luta feminina. Na época do debate constitucional, há 30 anos, a palavra todos parecia não ser suficiente. Numa sociedade que colocava a mulher em segundo plano, todos eram sempre os homens. É importante que a Constituição traga isso, até de uma forma de um incômodo, né? Se eu coloco todos e todas, se eu coloco mulheres e homens, eu estou distinguindo, mas não porque eu quero distinguir, mas porque já foi distinguido historicamente. Então agora eu quero tratar de maneira minimamente igualitária, ou a gente gosta de usar o termo de equidade, porque esses direitos historicamente não foram estendidos de uma maneira geral para todos os seres humanos. Por que colocar homens e mulheres? Porque aí a gente consegue cobrar políticas públicas para mulheres. Quando a gente fala uma coisa muito genérica, a gente não consegue aprofundar isso depois. As mulheres participaram ativamente do processo de elaboração da Constituição de 1988. 26 deputadas integraram a Assembleia Nacional Constituinte. Na época da Constituição foi muito conhecido como lobby do batom, onde as constituintes elas fizeram de tudo, elas fizeram um movimento para que esse processo avançasse no sentido de nos dar mais garantias. Elas reivindicavam direitos em diversas esferas, especialmente condições favoráveis para a emancipação feminina, com o objetivo de pôr fim a uma herança histórica de subordinação. A mulher chegou aqui na Assembleia Constituinte e a grande imprensa cercou as mulheres da bancada feminina e as projeções eram: esta é filha de ex-presidente da República, esta é a musa da Constituinte, esta é bonita, essa é feia, essa é velha, essa é moça. Enfim, a mulher era um objeto de curiosidade, de riso e algumas vezes até, vou lhe dizer, um objeto assim, um pouco ocioso, fútil da Assembleia Constituinte. A bancada feminina, que representava 5% dos constituintes, lutou e se fez ouvida. Além das deputadas, grupos organizados de mulheres também fizeram suas vozes chegarem à Assembleia. Houve uma carta que chamava Carta das Mulheres Brasileiras aos Constituintes. Então, o Conselho Nacional de Direitos das Mulheres, que tinha já sido instituído em 1985, organizou, junto com os movimentos feministas, essa carta. E então, que foi mandada, eles fizeram um movimento de pesquisa, de colher mesmo as opiniões e os desejos das mulheres na época, para montar essa carta. E mandaram, né, para os constituintes, juntamente com as deputadas também que faziam parte, né? Então, esses documentos foi uma lista de coisas, de pendências ou de uma pauta que as mulheres queriam que aparecesse na Constituição de 1988. No documento estavam reivindicações relacionadas à saúde, trabalho e educação. No contexto familiar, elas buscavam, entre outras questões, a plena igualdade de direitos e deveres no casamento, o que foi garantido pela Constituição. Nós temos o princípio igualitário, onde extinguiu-se o cabeça de casal, que antigamente era um papel designado ao homem. Com o princípio da igualdade, trouxe a mulher e o homem no mesmo patamar, para que ambos tocassem essa sociedade conjugal, esta família. Hoje nós vemos uma modificação na formação da família, que antigamente era pai, mãe, filhos. Hoje nós temos, inclusive, a família uniparental. Eu moro sozinha, eu constituo uma família. Eu cuido de sobrinhos, eu constituo uma família. Então, a família perdeu aquele molde anterior, que era constituído de pai, mãe e filhos. A luta feminina resultou em modificações em outros campos. Com a Constituição de 1988, as mulheres conseguiram licença maternidade de 120 dias, assistência gratuita aos filhos em creches e pré-escolas e direito ao título de domínio e à concessão de uso da terra, independente de seu estado civil. A Carta Magna também instituiu garantias no mercado de trabalho. A Constituição proíbe diferença de salário por motivo de sexo, idade, cor ou estado civil. Mas a realidade nem sempre reflete o que está na nossa lei maior. Hoje a gente chega a ganhar 33% a menos que o homem no mercado de trabalho.
para exercer a mesma função. As mulheres negras, então, chegam a ganhar muito menos. A gente acha que está tudo bem, assim, quando vai investigar um pouco mais, vê que não é bem assim. Quando eu pego, na média, por exemplo, uma variável, o mesmo número, o mesmo anos de estudo, né? Homens e mulheres, homens brancos, mulheres brancas, homens negros, mulheres negras, eu vou ver uma diferença grande entre salários, por exemplo. Eu tenho até alguns dados, né? Por exemplo, 11 anos de estudo, acima de 11 anos de estudo. É sempre assim, eu tenho primeiro homens brancos, com uma média de salário muito maiores, depois homens negros, depois mulheres brancas e, por último, mulheres negras. Então, você vai ver um recorte muito claro de classe, gênero e raça, né? Então, a gente tem a questão das mulheres negras, quando vai pensar nos privilégios, sempre no patamar mais baixo. E aí os números, eles revelam isso para a gente, né? Então, você fala, não, se está tudo igual, fala, não está. Porque quando você vai ver numericamente, quando você vai ver os dados, eles são gritantes em relação a essa diferença. Então, acho que esses são alguns aspectos. A gente colocar na lei é importante, ou exigir isso é importante, mas a gente precisa dar um avanço ainda em relação a essas coisas que ainda acontecem. Além de buscar a equidade no mercado de trabalho, as mulheres destacaram a urgente necessidade de se combater a violência que sofriam fora e dentro do lar. Tanto que a Constituição de 88 estabelece que o Estado deve criar mecanismos para coibir a violência doméstica. Mais tarde, vieram leis e políticas públicas para efetivar o que diz a Carta Magna. Então, conforme alguns direitos foram garantidos, outros foram sendo pedidos, como, por exemplo, a Lei Maria da Penha, né? Então, a gente tem esses direitos mínimos garantidos, agora a gente quer uma lei também que diz respeito às mulheres, né? Que vem falar o tipo de violência que sua mulher sofre, que é uma violência por gênero. Depois a gente quer outras leis, como a lei do feminicídio, que é a mulher sendo morta pelo simples fato de ser mulher. Por aí vai. Aqui em São José do Rio Preto, a gente tem desde 2003 a Casa Abrigo, que foi criada, né, para mulheres vítimas de violência doméstica, mas que têm risco eminente de vida, né? Então, elas vão ser abrigadas juntamente com seus filhos até 18 anos de idade, né? E a gente tem toda essa parceria também com a comarca aqui. Então, são 5 vagas, sendo uma que é da comarca, né? Que é de municípios de fora. E aí também a gente tem, em 2006, tem a criação do CRAM, que é o Centro de Referência e Atendimento à Mulher, da qual eu faço parte, e é o atendimento com essas mulheres. Então tem atendimento psicológico, jurídico e social, que a gente faz esse acompanhamento para que cesse as violências e ela seja atendida, ela seja tratada, né, de forma humanitária, ela tem esse atendimento específico para ela. Então, tudo isso foi um processo de luta e desgaste histórico muito grande para se efetivar em 88. Em suma, a Constituição foi muito importante para a gente perceber, enquanto mulheres, que a gente conseguia, né? A partir de tanto esforço histórico, a gente conseguia garantir alguns direitos e que não tinha que parar por aí. Hoje falamos sobre a participação das mulheres no processo de elaboração da Constituição de 1988. Nos próximos programas, você confere outros pontos importantes relacionados à nossa Carta Magna. A gente se encontra em breve. Até o próximo episódio.